Saudações, quarto ano, belezinha? Vamos começar agora uma nova aula de ciências, na página 396, ok? No capítulo 9, sobre como a tecnologia pode auxiliar no tratamento e na prevenção de doenças. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala nesse momento da tecnologia de ponta, tecnologia da informação, da robótica, da pesquisa, ok? Porque tecnologia em seu estudo de técnicas, desde que o homem primitivo, né, começou a agricultura há 10, 8 mil anos atrás, já era uma tecnologia, ou seja, estudo de técnicas para o cultivo. Agora, quando a gente fala hoje de tecnologia, a gente liga muito a computadores, internet, robótica, está correto, mas é uma tecnologia de ponta, tecnologia da informação, uma tecnologia voltada para, né, para o chamado TI. O TI ou então IA, que é inteligência artificial, enfim. TI é tecnologia da informação, tá? Defesas do nosso organismo. Vamos aumentar aqui, senão o tio não consegue ler. Você se lembra da lisozima, a substância presente na secreção de nosso nariz que caiu na cultura de bactérias do cientista Alexander Fleming e matou algumas das bactérias? Lembra que nós estudamos, né, penicilina e tal, como exterminar algumas bactérias? E o cientista descobriu isso, que uma gotinha na secreção, meleca, né, gente? Vamos falar, ser sinceros. Ele estava, até quando nós estamos resfriados, e quando está resfriado, o nariz fica escorrendo. Isso caiu no experimento dele e matou as bactérias. Ele pensou, putz, tem como matar as bactérias. Então, a partir disso, ele criou uma vacina. Continuando. Por que será que temos uma substância de ação antibiótica em nosso muco e também nas lágrimas? Sim, nossas lágrimas também podem matar bactérias. Além da lisozima, nosso corpo tem um verdadeiro exército de células que nos protegem de invasores indesejados. Ah, Se não fossem essas células, estaríamos o tempo inteiro doentes, pois entramos em contato com os micro-organismos causadores de doenças em todo lugar. Veja como funciona esse exército. Vamos lá. Aqui, ó. A pele é uma barreira física natural de proteção. Então, a pele já nos protege do meio externo. A saliva, o muco, as lágrimas e outras secreções também são barreiras naturais, ou seja, protegem contra diferentes invasores. Então, lá, o olho geralmente, né, tá. O olho tem o seu brilho natural, ele nunca está seco, realmente muito seco. A saliva, o muco, é tipo, dentro do nariz, tem tipo um líquido, um pastoso, né? Líquido é uma coisa pastosa, mas que nos protege. A gente chama de meleca também, mas é mais que isso. Tem um mucozinho, é como se fosse um óleozinho, tá? Também nos protege. Aqui temos, às vezes, as barreiras externas não conseguem deter o invasor e o combate entra em outra fase. Os primeiros defensores são células que comem os invasores. Então, existem células nossas dentro do nosso corpo. Quando a bactéria entra, ela faz o quê? Come a bactéria. Olha que interessante. Perceba nessa figura aqui que eles estão entrando. Essa barreira seria a nossa pele, provavelmente. Então, tem a pele, atravessou a pele, os invasores comem aqui. Eles comem as bactérias e destroem essas bactérias. Os anticorpos aderem ao corpo estranho, marcando para que esse distribuído que seja distribuído por outras células. Essa adesão também impede que os micro-organismos se multipliquem. Então temos aí totalmente um ataque, né, aos invasores. Então os verdinhos são os invasores do nosso corpo. É o coronavírus, é o vírus da gripe, são tantos outros vírus. E nós temos aqui nossos anticorpos estão combatendo, comendo, prendendo,
enfim, e chamando também os anticorpos para o ataque. O nosso corpo vive em constante batalha. Aí que nós temos mais interessante. As células de defesa têm funções diferentes, mas trabalham em conjunto para manter seu organismo saudável. Os anticorpos são específicos para cada tipo de micro-organismo, mais ou menos da mesma forma que cada chave abre somente uma fechadura. Há anticorpos diferentes para doenças diferentes. Porque nosso, como isso, tio? Vamos lá. O nosso corpo, ele cria anticorpos. Como assim? Quando você é criança e você às vezes está brincando na terra, aquela terra tem bactéria. A partir daquele momento, o seu corpo encontra uma bactéria e a partir do combate a essa bactéria, ele cria um anticorpo para lutar contra ela. Legal. Então, bactéria A. Aí você passa alguns meses, você brinca na praia. Você lá encontra outra bactéria na praia. O seu corpo produz anticorpo para lutar contra aquela bactéria da praia. Aí um dia você vai num estádio e passa a mão num lugar que tu não passa a mão. Aí ali você tem contato com uma bactéria, com um vírus que você não conhecia antes. Então, o nosso corpo, em cada momento da nossa vida, em cada situação, ele cria anticorpos. Então, quando um agente entra, ele vai mandar aquele anticorpo específico. Por isso que as pessoas estão morrendo de Covid, de corona. Porque o corona é um chamado novo coronavírus, nosso corpo não conhece. Então é um vírus muito novo. Nosso corpo ainda não criou esse anticorpo. Algumas pessoas que tiveram doença e conseguiram sobreviver já criaram esse anticorpo, mas outras não. Então é muito comum, tá? Então o que é a vacina, tio? Eu já falei para vocês. Eles vão pegar uma injeção, finge que é uma injeção, tá? É uma caneta. Vão pegar esse vírus, enfraquecê-lo e injetar no seu corpo. Então esse vírus vai entrar bem fraquinho, o seu corpo vai lá combater, vai conseguir combater, porque vai estar fraco, e vai descobrir como combater. Ao descobrir como combater, ele cria anticorpos para isso. A partir daí, o seu corpo já reage sozinho a esse mal. Então, doenças novas matam por quê? Porque o coronavírus não é nada mais que uma gripe forte. Só que nosso corpo não conhece essa gripe, e essa gripe mata. Vamos lá. Temos aqui também. Às vezes, todas essas células especializadas não conseguem vencer os invasores. E é aí que ficamos doentes, realmente. Às vezes, essas células não conseguem combater o invasor e a gente fica doente, fica com febre, com gripe, porque nosso corpo não conseguiu combater tanto o vírus que entrou, ou o tipo que entrou. Algumas dessas células também agem como mensageiras, avisando as outras sobre a invasão e pedindo reforço. Cara, o corpo é muito organizado, né? Bem mais que a gente. Então, quando está entrando no invasor, tem uns que atacam, outros vão buscar mais células. Realmente, nosso corpo é vivo, cara. Assim, é muito louco isso, né? E temos aqui embaixo também. Deixa eu mudar a cor, porque não está aparecendo aqui. Temos aqui embaixo também. As células de memória guardam informações sobre os invasores e os anticorpos que os detêm. Então, aquelas que uma vez já... Olha, tipo assim, entrou uma célula no seu corpo. Então, entrou uma célula no corpo da Bia. Aí, qual é a informação? Fala assim, olha, essa célula já esteve aqui quando ela tinha 5 anos. A informação para o combate é essa. Ele já tem informação como combater. E quando Bia tinha lá os seus 5 anos, já enfrentou essa doença. Então, eles sabem como retirar. Agora, se for uma doença nova, eles vão ter que descobrir. E esse é o problema. Suposição, tá? Bia não vai ficar doente, pelo amor de Deus. Mais um aqui. Com todo esse movimento dentro do nosso corpo, a temperatura se eleva. É o que chamamos de febre. Essa ajuda a derrotar os micro-organismos, pois muitos destes não se reproduzem com as temperaturas mais elevadas do corpo. Interessante, né? Mais uma coisa super interessante do corpo humano. Quando nós estamos com febre, nosso corpo vira um forno. Aí você fica com muita febre, tio, mas eu quero tomar remédio para passar a febre. Ok. Mas na verdade, quando o corpo esquenta, impede a ação desses vírus, porque com o corpo quente eles não conseguem se proliferar. É uma forma de retardar
Que perfeito, né? Nosso corpo. Existem células responsáveis por destruir células infectadas, o que consequentemente mata o micro-organismo infeccioso. Eu fico muito impressionado quando dou aula sobre isso, porque é lindo, né? Então, no seu corpo entra um vírus, aí o anticorpo pega esse vírus, acaba se infectando. Vem outro e mata esse anticorpo com o vírus dentro dele. Cara, que coisa incrível. Células ajudantes multiplicam-se no local da infecção. A mensagem sobre a invasão chega até células que produzem anticorpos. Então, tipo assim, galera, ataca lá aquela infecção. Galera, daqui, produz mais anticorpos. Então começa uma produção maior de anticorpos e seu corpo vai ficando com febre para esquentar e deter o inimigo. Os anticorpos agindo nesse combate, nessa guerra interna. Você muitas vezes se livra de doenças que você nem sabe. Aí eu falo assim, nossa, tô um pouco quentinho hoje. Será que eu tô febril? Mas não, já passou. Naquele momento, seu corpo estava em batalha. Cara, isso é muito incrível. Número 1. Vamos construir um modelo de nosso sistema imunológico? Decida, vamos lá. Decida com o seu grupo como vocês querem representar a resposta a um ataque de micro-organismos invasores. Use a criatividade. Então você, como não tem mais um grupo, né, está aí sozinho, não sozinho não, né? Nunca estamos sozinhos. Sua mãe, seu pai, com Deus, com sua avó, com seu avô, com seu tio, com sua prima, com sua irmã, né, Anne e Marcele. Então vocês vão decidir aí como vocês vão, né, representar resposta a um ataque de micro-organismos. O que vocês me diriam? Como vocês representariam isso? Com um desenho? Com uma história? E aí? 2. Você já ouviu falar que uma vez pegando uma doença, não voltaremos a tê-la novamente? Isso porque as células de memória guardam informações sobre os anticorpos produzidos. Analise o gráfico a seguir com o seu grupo e responda. Claro que às vezes a gente pega assim, tá? Tive uma gripe uma vez, possa gripe outras vezes. Às vezes esse vírus da gripe ele teve algumas modificações, às vezes ele entra em grande quantidade, tem mais força por motivos que, né, que a ciência explica, mas vocês vão descobrir isso no ensino médio com mais profundidade. Então, a gente pode pegar outras doenças sim, mas para a gente pegar mais difícil, porque o nosso corpo já guardou a informação do anticorpo. Olha, precisamos do anticorpo tal, esse anticorpo que mata esse vírus. O corpo produz sozinho. Então, temos aí, olha, primeiro contato com o micro-organismo, depois resposta primária, concentração dos corpos. Então, por exemplo, aqui, ó, tivemos o contato. Então, o corpo, essa linha aqui é produção de anticorpo, tá? Então, aqui o corpo já produziu anticorpos, aumentou. Legal. Segundo contato com o micro-organismo, já aumentou ainda mais a produção de anticorpos para combater. Letra A. Vamos lá. Há mais anticorpos após o primeiro ou o segundo contato com o mesmo micro-organismo? Vamos perceber que onde é maior, esse morro ou esse morro? Resposta secundária. Há mais anticorpos no segundo contato. B. O que vocês percebem sobre o tempo de resposta após o primeiro e o segundo contato com o mesmo micro-organismo? Vamos lá. O tempo, né, dura um pouco mais. Por quê? Primeiro o corpo reconhece o vírus. Depois ele sabe como produzir mais anticorpos. Então, primeiro ele precisa da informação de quem é, tá? Como se nós fôssemos lutadores. Então, eu primeiro tenho que conhecer o meu rival, conhecer o meu oponente, para depois saber como eu vou atacar. Às vezes a pessoa, poxa, eu sou lutador, eu sei que ele usa muito golpes de perna, eu sei que ele usa muito golpes de braço, eu sei que ele é muito rápido, eu sei que ele é muito forte, enfim, eu tenho que fugir dos socos e tal. Enfim, jab direto, cruzado. Então, a partir disso, eu vou saber mais ou menos como contra-atacar. O corpo é a mesma coisa. Primeiro, ele vai ter que ir lá reconhecer esse oponente para depois. Então, nisso leva um tempo. Então, né, esse tempo é por conta disso. Leva-se um tempo, porque é preciso primeiro reconhecer o inimigo para depois produzir anticorpos. Esse inimigo pode colocar o nome de vírus, tá? É melhor. C. Como a memória das células faz com que o indivíduo se torne imune a uma doença após ser infectado pela primeira vez? Então, como a memória das células faz com que o indivíduo se torne imune? Porque o nosso corpo guarda informações sobre como combatê-la.
A tecnologia no diagnóstico de doenças. Ei, Theo, quer ir lá em casa amanhã para jogar videogame? Poxa, Torugo, não posso. Ué, por quê? Fui ao médico e ele me pediu milhares de exames. Vou fazer todos amanhã. Bom, o Torugo tá com os exames na mão, né? Não sei por quê. Deve estar voltando do médico. Número um, você já foi ao médico? Teve de fazer muitos exames? Teve de fazer muitos exames? Conte sua experiência a um colega, discuta com ele por que as pessoas fazem exames. Então, pode falar com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com o cachorro, com a avó, com o tio, com o primo. Por que a gente faz muitos exames? E aí? Acredito eu que você já tenha ido muito ao médico. Porque criança vai bastante ao médico, né? Quando ficamos doentes, começamos a perceber em nosso corpo coisas estranhas, que geralmente não sentimos ou não estão lá. São os chamados sintomas. Em geral, o médico desconfia de qual doença você tem só por examinar os sintomas, mas a confirmação muitas vezes só é possível depois de que são feitos exames diagnósticos, como exames de sangue, fezes e urina. Você sabia que antigamente não havia exames e muitas doenças sequer eram conhecidas? Assim, os tratamentos eram prescritos sem muita precisão e nem sempre ajudavam a resolver o problema. Com o avanço das ciências e da tecnologia, a prevenção e diagnóstico e o tratamento de doenças ficaram cada vez mais rápidos e eficazes. Então, antigamente não tinha essa tecnologia, né? Então, e muito menos esse grande conhecimento sobre as doenças e tal, da medicina. A medicina evoluiu muito, os tratamentos, os aparelhos, os remédios. Então, assim, nós vivemos mais hoje. Então, até 1940, 50, décadas atrás, no Brasil, a média do brasileiro era de 48 a 50 anos. Ou seja, o brasileiro vivia bem menos. Agora é de 76. Então, nós vivemos mais também porque nós temos uma medicina que evoluiu bastante. Que bom que a ciência está aí para isso. Então, investimento em educação é muito importante por isso. Investir em educação é investir na universidade. E é a universidade no Brasil que faz a pesquisa. Então, quando algum político falar em corte de verba na educação, não podemos achar isso legal. Porque corta também a pesquisa, corta toda essa questão da ciência que nos ajuda a viver mais. Vamos lá. A ressonância magnética e a tomografia computadorizada, por exemplo, auxiliam muito a medicina, pois possibilitam a rápida identificação de problemas ainda em fase inicial, assim como a localização precisa deles, Isso facilita o tratamento e aumenta as chances de cura. Temos aqui uma ressonância magnética e abaixo uma tomografia, tá? Pode bater como se fosse faz uma leitura do nosso cérebro, pode ser do nosso corpo, a ressonância magnética, né? Utiliza um campo magnético e pulsos de radiofrequência para criar imagem em alta definição dos órgãos, ou seja, você consegue ver os seus órgãos sem alguma mancha, sem algum problema, se algum local errado acontece. E a tomografia computadorizada gera imagens em vários ângulos e em várias partes, com o uso de diversos feixes simultâneos de raio-x. Então, é uma forma de você ver dentro do corpo, o cérebro, o organismo. Isso é muito importante para sabermos o que está acontecendo. Então, assim, sabe, gratidão à ciência, gratidão pelos médicos e enfermeiros, principalmente nesse momento de pandemia, né? Que bom que nós temos o SUS, que nós temos o hospital público. Em outros países não é assim, tá? Fiquem cientes que nos Estados Unidos não existe hospital público. Para você ter noção como o nosso SUS é importante para a gente. Nos Estados Unidos não existe hospital público, é sempre pago. Para você chamar a ambulância numa emergência, só para você chamar. Digamos que um parente passou mal. Para você chamar, está tendo um infarto. Só você chamar a ambulância, você paga lá $2.400. Tem noção que isso é quase 13 mil reais? Imagina se nós não tivéssemos o SUS. Para a gente chamar a emergência, tivéssemos que pagar
quase 13 mil reais. Temos condições? A maioria de nós não. Então, o nosso sistema de saúde é muito importante para a gente, tá? Em outros países não existem, outros países não existe isso. Isso é constitucional. Desde 88, 1888, quando fizeram a Constituição da República, colocaram que a saúde é direito do povo e o Estado tem que oferecer. Que bom, porque a saúde é muito caro. Tá, os hospitais públicos não são lá uma maravilha, mas acreditem, seria bem pior estarmos sem eles. E não está melhor por quê? Porque falta organização governamental. E não estou criticando o governo atual, também critico. Critico bastante o governo atual, mas todos os que passaram, sabe, de fato não houve uma visão com mais carinho, com mais preocupação com a educação e saúde. Enfim, a crítica aos governos todos que já passaram pelo Brasil. Outro avanço tecnológico na área médica é o diagnóstico por meio do mapeamento do DNA. Essa técnica possibilita encontrar alterações genéticas que podem desencadear certas doenças no futuro. Dessa forma, é possível prevenir uma doença que ainda não se manifestou. É como se olhássemos para o futuro e já agíssemos antes de o problema acontecer. Importantíssimo, né? Já consegue prever se você vai ter, se está propício a algum tipo de doença, principalmente se for hereditário. Por exemplo, minha avó teve diabetes, minha mãe teve diabetes. Eu tenho que me preocupar, que eu posso ter diabetes também. Minha avó era hipertensa, pressão alta, minha mãe também era, o meu pai. Eu tenho que me preocupar. Minha avó ou meu pai teve câncer. Eu tenho que ter muita preocupação com isso, porque as células podem ser hereditárias. A célula cancerígena dos seus parentes podem estar contidas no seu organismo. Então é bom estar fazendo check-ups, é bom estar sendo acompanhado sempre, se alimentando bem, fazendo atividades físicas, porque essas doenças podem ser hereditárias. Se aconteceu com o nosso avô, com o nosso pai, com a nossa avó, com a nossa mãe, é comum que aconteça com a gente e com os nossos filhos, tá? Temos que ficar sempre muito preocupados com isso. É possível que o. Vamos lá. É possível que o local fique dolorido e que você tenha febre. Opa, vacinas. Você certamente já tomou vacinas, porque servem. Para que elas servem? Você teve alguma reação a elas? Como você acha que as vacinas funcionam? Então, é muito comum, quando você é bebezinho, pode perguntar à sua mãe, bebê, criança, você toma uma vacina, injeção, você fica um pouco febril. É normal. Como eu te falei, a vacina é injetar um pouquinho de vírus no seu corpo, vírus enfraquecido, para o seu corpo combater. Lembra que nós falamos que no combate o corpo esquenta? É a febre. Então, o enfermeiro ou médico vai uma injeção, injetar uma injeção é redundante, né? Vai, né, já te aplicar uma injeção e com isso eles vão colocar um pouquinho do vírus no seu corpo. Aí o seu corpo vai começar a chamar os anticorpos, ataca, vem, produz mais, produz mais. Nesse momento que existe um mensageiro que manda alguns para o combate e manda, né, fazer outros anticorpos, seu corpo esquenta para contra-atacar o inimigo. Você fica um pouco febril, mas depois passa, você fica imune a essa doença. Faça você mesmo, vamos ver se é possível. Em casa, peça a seus pais que mostrem a você sua carteira de vacinação. Pergunte a eles ou pesquise quais doenças são prevenidas pelas vacinas que você tomou. Anote abaixo e traga uma cópia da carteira de vacinação para a escola. Vamos usá-la daqui a um tempo. É só vocês me completarem isso daqui e vocês podem depois enviar uma foto ou escrever no grupo. Ou mandar um áudio para o grupo também, tá? Sobre as vacinas. Qual vacina você tomou? Para que elas servem? Vamos descobrir, né, sobre quais doenças nós somos imunes. Tipo assim, descobri que tomei vacina tal e tal, quando era criança, agora eu sou imune, não vou mais pegar doença tal, 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 tal. Doença X, Y, Z. Vamos fazer isso? Quais vacinas você tomou? Pede a sua mãe ou ao seu pai, não mexe nessas coisas, porque é um documento que você vai precisar futuramente, para te mostrar essa carteira de vacinação, quais vacinas você tomou e quais doenças você está imune. E pergunta seus pais também se você ficou com febre, se você teve alguma reação, tá? Vamos ver o super desafio e vamos ver se é possível também fazer. Porque alguns super desafios e pesquisas não são possíveis porque nós não estamos no colégio.
Vamos descobrir mais sobre o funcionamento das vacinas. A vacina foi descoberta no final do século XVIII, 1780-90, por um médico britânico inglês chamado Edward Jenner, ou Jenner. Na época, a varíola, doença causada por um vírus, era fatal, matava, como hoje o corona é. Ela causava feridas no corpo e febre, deixando sérias lesões nos sobreviventes e matando a maioria das pessoas infectadas. Dizia-se entre a população que as pessoas que trabalhavam com gado não pegavam varíola, e Jenner resolveu investigar. Ele descobriu o seguinte: o gado tinha uma versão mais leve da doença, a varíola bovina. As pessoas que tiravam leite das vacas eram infectadas por essa versão leve da varíola. Desse modo, essas pessoas não eram infectadas pela varíola humana. Que interessante. Perceba uma coisa: o nome vacina vem de vaca. Sim, sério isso, gente. Vacina. Por quê? Porque foi a partir da vaca. A vaca causa uma pequena febrezinha, uma pequena varíola, uma varíola leve ao ser humano. Mas ao enfrentar essa varíola leve, o corpo já consegue enfrentar a varíola mais forte. Então quem cuidava das vacas estava imune. Falei, peraí, por que no campo? Por que o vaqueiro? Por que os caras que tiram leite, eles não ficam doentes? Descobriram a vacina. Essa é a história da vacina. Desse modo, essas pessoas não eram infectadas. Vamos lá. Retome-se com o seu grupo o processo de defesa do nosso organismo, estudado no início do capítulo. Jenner, na época, não sabia tudo o que vocês sabem. Como vocês explicariam a ele o que aconteceria aos trabalhadores? Já falei um pouco, vocês agora vão completar. O que Jenner descobriu ao verificar essa galera que cuidava das vacas? Assim, Jenner concluiu que as pessoas só podiam ser contaminadas uma vez com o mesmo vírus. Depois disso, caso sobrevivessem, tornavam-se imunes àquela doença. Ele, então, inoculou o vírus da varíola bovina em um menino de 8 anos, com o consentimento dos pais. O menino, chamado ah, James Phelps, ficou indisposto por alguns dias, recuperando-se rapidamente depois. Gente, imagina se o menino morresse. Jenner inoculou o menino o vírus da varíola humana, usando o pus da ferida de um doente. James não desenvolveu a doença. Estava descoberta a imunização. A varíola foi considerada erradicada cerca de 100 anos depois. O que é erradicado? Acabou, não tem mais varíola. Professor, pode acontecer em alguns lugares? Alguns lugares podem, mas geralmente é uma doença que não existe mais, ou se existir, é facilmente, né, curada, porque nós temos anticorpos e remédios para isso. Inocular é produzir, né, no caso aí, fazer algo produzir o micro-organismo. Inocular é jogar vírus em alguém. Número 1. Apesar da descoberta de Jenner ter sido de grande importância, o uso de uma criança em seus experimentos seria considerado antiético atualmente. Atualmente você não pode usar. Por exemplo, atualmente existem campanhas para cobaias para o coronavírus. Fiocruz, no Rio de Janeiro, por exemplo, chama pessoas para usar uma vacina. Tem que ser adulta, assinar um termo, não pode ser criança. Vai que essa criança morre, não pode. Ou seja, não seria aceitável hoje usar crianças como cobaias. Discuta com sua dupla e registre em que... Quando eu falo em dupla, eu penso logo em Anne e Marcelle, né? Porque os outros, né? As duas têm a sorte de ter uma irmã, uma outra. Quem não gostaria de ter um irmão gêmeo? Eu gostaria. Às vezes eu ia odiar, mas a boa parte do tempo eu ia gostar. Enfim. Discuta com sua dupla e registre em que medida o experimento de Edward Jenner seria considerado antiético nos dias atuais. Como assim seria considerado antiético? Como seria considerado errado? Então, falando irmão gêmeo, né? Porque eu não, talvez não gostaria tanto. Porque eu sou muito mandão, é tudo do meu jeito. Me acostumei assim. Eu tenho irmão, tá, gente? Só que geralmente eu gosto das coisas do meu jeito. Aí se meu irmão também gosta das coisas do jeito dele. E aí? O que a gente faz? Complicado. Porque cabeça dura não é fácil. Ser teimoso não é fácil. Vamos lá. Eu sei que vocês também são teimosos, então. 2.
A varíola foi erradicada e hoje não existe mais. Podemos dizer que vencemos esse vírus? Isso só foi possível por causa da vacinação em massa da população. Como você explica a erradicação de uma doença quando grande parte da população é vacinada? O que é erradicação? Término. Porque a vacina consegue, vacina muitas pessoas, você as protege. Logo, essa doença não passa a não existir mais. Porque quando ela acontece no corpo, o corpo já tem anticorpos para combatê-la. Tá bom, meus amores? Vamos ler aí, vamos ler aí. Ah, ok. Esse Edward Jenner conseguiu, descobriu que a pessoa que teve contato com o agente causador da doença não a pega novamente, certo? Mesmo que seja uma versão leve da doença. A vacina, então, é como se fosse uma versão leve da doença? Nina, está quase certa. Nas vacinas, geralmente, existem partes do micro-organismo, ou seja, existe parte da doença, causador da doença, ou o micro-organismo inteiro, porém morto ou enfraquecido. Eles matam o vírus e jogam no seu corpo, mas quando os anticorpos vão contra-atacar, aprende como contra-atacar. Quando a vacina é aplicada, nosso organismo reage e o mecanismo de defesa entra em ação com os leucócitos, glóbulos brancos do sangue, que destroem os invasores. As mensageiras, as produtoras de anticorpos e as de memória, elas ficam especializadas em gerar anticorpos contra aquele invasor. Isso, às vezes, causa dor no local da vacina e até febre, pois nosso corpo está reagindo. O resultado é que, se o organismo vacinado entrar em contato com o agente causador da doença, o corpo reconhecerá o invasor e produzirá anticorpos rapidamente, evitando a manifestação da doença. É o que nós estamos anteriormente. Entrou um vírus, né, um corpo estranho no nosso organismo, os anticorpos, vamos lá, começam a gritar para uns contra-atacarem, comerem, expulsarem, matarem, outros produzirem mais anticorpos. Essa área pode ficar quente, pode doer, podemos ter febre, porque é para esquentar o corpo, para imunizar esses vírus, porque um vírus no lugar quente ele acaba tendo problemas. A importância da vacinação. Então, temos aí, olha, gente, houve no Brasil a chamada revolta da vacina, início do século XX, porque saiu né, não foi uma lei, mas existia uma obrigação da vacinação. E as pessoas pobres, geralmente pretas, tinham muito medo, porque o que eles achavam? Não, querem nos vacinar para nos matar. Até hoje eu ainda ouço isso. Minha avó, por exemplo, não gosta de vacinação, porque ela fala que o governo quer matá-la. Sim, minha avó fala isso. Então as pessoas tinham medo, peraí, porque, né, imagina, início do século XX, 1905, 10, muito antigamente. Então o que acontecia? Tinha campanhas de vacinação. A população pobre tinha muito medo, porque eles tinham medo de que fosse uma tática do governo para matá-los. Mas na verdade é o contrário. Campanhas de vacinação são muito úteis para que nós possamos ter mais vida, ter mais qualidade de vida e vivermos mais, tá? Então, se há uma campanha de vacinação, não seja contra, porque é importante para a gente. Vamos lá. Então, temos aí, ó, vacina contra poliomielite. Temos aí 2000 e... Vamos ver aqui, cobertura vacina. Temos um gráficozinho que vai mostrar, né, a questão da poliomielite, 2002 até 2016, né, que está caindo muito. Vamos lá. O que você percebe? Quais as possíveis consequências desse fato? Vamos lá. O problema é que esse gráfico, ele não está me dizendo se essa linha é da doença ou da campanha. Eu vou entender, porque tem que ter uma legenda, não tem legenda. Porque essa linha, se essa linha verde for da doença, eu vou entender que está sendo erradicado em 2016, ela acabou. Se for da campanha, eu vou entender que existe menos campanhas, logo vai começar a aumentar a doença. Então eu preciso de uma legenda, tá? Então, o que você percebe? Quais as possíveis consequências desse fato?
Então, número só, vacina contra a poliomielite. A vacina está diminuindo o número de vacinas, segundo esse gráfico. Então, qual é a consequência? Vai começar a ter um aumento da doença. Agora, não me deram legenda, eu vou interpretar do meu jeito. O que você percebe, quais as possíveis consequências desse fato? Tá, falamos. Algo semelhante com o que o gráfico mostra sobre a poliomielite está acontecendo com o sarampo. Uma forte queda do número de pessoas vacinadas. Isso mesmo. Então, temos menos pessoas sendo vacinadas contra isso. É isso mesmo. Não interpretei errado, mas faltou uma legenda, livro. Becca falou o seguinte, mas por que as pessoas não tomam as vacinas? Não é tão ruim assim? Pior, não é tão ruim assim. Pior é ficar doente. Becca, tá certíssima. Tio, mas eu tenho medo de injeção. Tenha mais medo de ficar doente e morrer. Então tome uma injeção. Os motivos são os mais diversos. Algumas pessoas são alérgicas a componentes de algumas vacinas. Outras têm um sistema imunológico comprometido, como os portadores de alguma doença, pessoas em tratamento de quimioterapia, etc. Tais pessoas não podem tomar vacinas. Entretanto, o maior inimigo da vacina é, sem dúvida, a falta de informação. Perfeito. Vamos ver se você está em dia com a sua vacinação. Então, como minha avó, por exemplo, tem medo da vacina, é falta de informação. Mas lembra que eu falei de pessoas teimosas, são difíceis? Minha avó é mais teimosa que eu. Então, assim, se ela falar que o governo quer matá-la com a vacina, não há quem diga o contrário. Vamos lá. Número 2. Pegue a sua carteira de vacinação. Muito obrigado. Vou ter fechado a porta. Pegue a sua carteira de vacinação. Compare as vacinas que você tomou com o calendário. Pegue sua carteira de vacinação. Compare as vacinas que você tomou com o calendário oficial de vacinação. Registre a seguir se está faltando alguma dose de vacina. Vou até perguntar à sua mãe que ela vai saber te responder. Está faltando alguma dose? Tem algumas doses que você toma com 14 anos. Tá? Por exemplo, para HPV, meu sobrinho tomou recentemente com 15 anos. Tem algumas doses que vão ser tomadas depois de muitos anos. Muitas pessoas optam por não vacinar os filhos, pois se sentem seguras, seja por morarem em locais com um amplo acesso ao saneamento básico, seja por os filhos se alimentarem bem ou por outros motivos. Elas pensam que os filhos não correm o risco de ficar doentes. Na verdade, o que protege as pessoas não vacinadas é o fato de a maioria ao seu redor ter sido vacinada, o que cria um verdadeiro escudo que mantém o agente causador da doença distante. Mas, independente do lugar que você vive, da sua qualidade de vida, vacine-se, é importante. Lembrando, nosso sistema de saúde, por mais que a gente reclame dele, o SUS, por mais que a gente fale mal, de fato, há muitas coisas que deveriam melhorar no SUS, muitas. Nós temos uma campanha de vacinação que é gratuita. Nós temos os enfermeiros e médicos, muitos deles, muito aplicados, muito disponíveis, muito competentes para atender a gente. Em outros países, isso não acontece. Se eu tivesse, por exemplo, que se você ficar doente, dependesse de pagar tudo sempre, isso é muito complicado. Às vezes você consegue pagar, mas nem todo mundo consegue. Não é porque eu consigo pagar um plano de saúde que todo mundo consegue. Então, o SUS é muito importante para a população brasileira, principalmente na questão da vacina. Quantas doenças não foram erradicadas por conta dessas campanhas de graça? Em outros países, o custo é muito caro. Então, eu defendo o SUS também por isso. Quando a maioria da população é vacinada, o vírus e as bactérias não conseguem acessar os não vacinados, e os casos da doença vão diminuindo, podendo chegar a desaparecer. Como vimos, algumas pessoas não são vacinadas. Além disso, os bebês também não podem tomar as vacinas todas de uma vez. Essas pessoas necessitam de proteção de quem pode se vacinar. Ou seja, um bebezinho não pode tomar toda ela. Mas seus pais, seus irmãos, seus parentes estão vacinados. Esperamos nós. Então a doença não está por ali. Então, para proteger é bom que todos nós estejamos vacinados. É formar um cordão de pessoas imunes. Quando a taxa de vacinação fica baixa